O Senado Federal aprovou a medida provisória que agiliza a autorização temporária de vacinas pela Anvisa para uso emergencial. O texto também autoriza o país a participar do COVAX Facility, que é aquele consórcio que propõe o acesso global de vacinas contra a Covid-19. Bom, pelas novas regras, as vacinas que já tenham autorização para uso emergencial em determinados países, como Rússia, Argentina e Coreia do Sul, precisam ser liberadas aqui, no Brasil, em até 5 dias. Pela regra anterior, a Anvisa tinha 10 dias para liberar, caso o imunizante já tivesse aprovação apenas desses países: Estados Unidos, Reino Unido, Europa, China ou Japão. Sobre esse assunto, então, a gente fala agora com o gerente-geral de medicamentos da Anvisa, o Gustavo Mendes. Gustavo, muito obrigada pela presença aqui no Visão CNN. Qual é a sua avaliação e dos seus companheiros da Anvisa sobre essa mudança na legislação? Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Olha, Carla, o sentimento é de indignação, é de descrédito, é de revolta, porque o fato é que nós somos servidores capacitados, nós temos um tempo de avaliação, nós temos uma análise sobre as situações que é fruto dessa experiência que nós vivemos desde o começo da criação da agência. E quando vem uma lei dizendo para a gente um prazo que é irreal, que não permite que a gente possa endereçar todas as questões relacionadas à segurança, qualidade e eficácia, coloca a obrigatoriedade de conceder a autorização, não dá nem a prerrogativa de que, caso tenha algum dado que esteja faltando, caso tenha alguma inconsistência, caso tenha alguma dúvida, a gente não poder esclarecer essas dúvidas. Às vezes a gente pode não ter acesso aos dados, e isso tudo faz com que o sentimento aqui dentro seja muito ruim. Então, hoje eu represento os servidores aqui estão na agência, estão avaliando vacinas que já estão em análise de registro, mas isso traz um clima muito ruim de descrédito e até uma situação em que nós nos colocamos em dúvida sobre a possibilidade do nosso emprego, sobre a nossa dignidade nesse momento tão crítico que é a avaliação das vacinas. E a pergunta que fica é: quem vai ser responsável por essas vacinas? Porque a gente sabe que muitas vezes as vacinas que são aprovadas em outros países não são as mesmas que vêm para o Brasil. E a gente sabe que as diferenças, por exemplo, no local de fabricação, na qualidade dos insumos, ou mesmo no método de fabricação, pode impactar a integridade da vacina. Então, a nossa preocupação não é só de fazer análise, de ser corporativista, mas sim de dar segurança para a população, para que as pessoas saiam de casa e saibam que estão tomando vacinas que não vão causar nenhum mal. E se não tiver uma agência reguladora para fazer isso, e se não tiver um tempo adequado para fazer isso, isso pode ser muito prejudicial. Gustavo, a gente viu há poucos dias também uma mudança na regulação da Anvisa, eximindo as vacinas que venham a pedir, aprovação aqui no Brasil, de fazer a fase 3 de testes em pessoas aqui no país. Essa também foi uma medida, apesar de ter partido da Anvisa, foi também uma medida que foi motivada por pressões políticas como essas que você agora está atribuindo a essa MP? De forma alguma. A mudança que ocorreu foi simplesmente no fato de que, quando nós publicamos o Guia de Autorização de Uso Emergencial em dezembro, esse Guia de Autorização de Uso Emergencial foi pensado por conta das vacinas que já estavam em desenvolvimento aqui no Brasil, com estudos de fase 3 aqui no Brasil. Então, as 4 vacinas, da AstraZeneca, de Oxford, a Janssen e a Pfizer. Depois que nós aprovamos em janeiro essas vacinas para autorização de uso emergencial, foi que nós vimos que era possível avançar, então, para um próximo passo. Mas é importante ficar claro que sempre houve a possibilidade de fazer estudos fora do Brasil. Então, para as outras vacinas, mesmo antes da pandemia, obrigar a fazer estudos no Brasil nunca foi um requisito. E a grande questão que precisa ficar clara, cara, é o seguinte: fazer o estudo fora do Brasil não significa de forma alguma que algum critério de segurança, qualidade ou eficácia não vai ser avaliado. A única questão que vai ter que ser explicada para a gente é se é possível extrapolar esse dado lá de fora para cá, para a nossa população. Então, não significa de forma alguma abrir mão de qualquer requisito que possa pôr em risco a saúde das pessoas. Então, foi meramente uma maneira que nós entendemos que vale a pena para permitir o acesso de mais vacina. Roberta.
Gustavo, boa tarde. Por que na sua avaliação está havendo tamanha pressão com o trabalho da Anvisa neste momento? Se é que você de fato considera que está havendo pressão agora? Sim, está havendo pressão, está havendo uma estratégia do Congresso de atropelar a agência. E isso é muito ruim porque a gente vê, né, que a nossa agência, que tem 22 anos esse ano, é uma agência que tem um respeito internacional enorme. Nós sentamos nos fóruns principais de agências reguladoras em que nós discutimos par a par com agências que são muito antigas, como a FDA e EMA, e esse respeito à agência, esse respeito que a agência adquiriu, foi algo que é uma construção dos servidores. Nós que estamos aqui há mais de 10 anos, eu estou há 18 anos aqui, fomos nós que construímos isso e hoje permite que nós sentamos nessas mesmas cadeiras e tenhamos o respeito. Esse atropelo vem do Congresso, que não entende dos nossos procedimentos técnicos aqui, muitas vezes motivados por questões outras que eu não sei dizer com clareza, mas que não são questões técnicas, porque se fossem questões técnicas, saberiam que nós precisamos de um tempo razoável para fazer essa análise. Nós precisamos ter certeza de que a vacina é segura, eficaz e qualidade, senão não tem como monitorar essa vacina. Então, é muito preocupante essa situação e eu não sei dizer exatamente que forças que estão levando a esse atropelo. E uma coisa importante para ficar claro também é o seguinte: nós estamos dando respostas rápidas. Se a gente se compara, por exemplo, com Estados Unidos, com FDA, com EMA, com o Japão, nossos tempos são muito adequados, muito apropriados. Nas reuniões que nós fazemos com as outras agências, nós vemos que isso tem sido bem reconhecido. Então, é importante ficar claro que essa pressão é totalmente descabida sobre nós. Matida tem uma pergunta de Brasília, Kenzo? Obrigado, Carla. Gustavo, eu gostaria que você esclarecesse para a gente quais são essa mudança nessa medida provisória agora. Traz algum risco, por exemplo, para a aprovação de uma vacina por conta de todos esses impactos que você acabou de falar, dessa pressão ali do Congresso, também do tempo e da quantidade de agências reguladoras agora que aumentou para que vocês tenham como parâmetro? Isso traz algum risco para a aprovação desses medicamentos, para a aprovação dessa vacina e traz algum risco, inclusive, para a credibilidade da Anvisa? Kenzo, traz muitos riscos. Os riscos da credibilidade da Anvisa foi o que eu falei na resposta passada, né? Nós construímos um patamar de reconhecimento internacional que coloca a Anvisa com respeito na mesma cadeira que outras agências reguladoras para tomar as decisões do que é e como se aprova uma vacina. Então, esse sentimento de que tudo que vem de fora é melhor e que o Brasil não tem condições de ter a sua própria agência, de ter suas próprias estruturas, isso é muito ruim e esse é um risco enorme como instituição, como país, isso é péssimo. Mas o risco mais grave, isso é um risco gravíssimo, mas tem um risco muito grave também, que é o fato de que, se nós não sabemos a procedência dessa vacina, se nós não temos certeza de que essa vacina que vem para o Brasil é a mesma que vem lá de fora, e muitas vezes agências que não são muito transparentes quanto ao racional para aprovar uma vacina, ou seja, se nós não sabemos que aqueles mesmos requisitos de segurança, qualidade e eficácia foram observados por outra agência reguladora, e nem todas as agências reguladoras que estão nessa MP seguem esses mesmos fóruns, nós podemos colocar em risco a saúde das pessoas. Então, aquela dúvida que quando você sai de casa e vai até o posto de saúde, alguém injeta alguma coisa em você e você está crente que aquilo é uma vacina que vai te proteger, nós não vamos ter essa certeza e a Anvisa não vai ter como garantir. Então, o nosso trabalho, nós que somos servidores, que fizemos concurso para isso, não vamos conseguir dar essa segurança para a população. Então, os riscos são enormes. O que a Anvisa pretende fazer a respeito da MP? Os diretores já estão se reunindo com a Procuradoria da Casa para verificar as estratégias legais para agir contra essa MP, no sentido de verificar possíveis inconsistências, possíveis trâmites legais ainda possíveis para minimizar o dano que essa MP pode trazer. E nós, da equipe técnica, vamos fornecer todos os subsídios, mostrando todos esses riscos, mostrando o que a gente já fez em todos os âmbitos administrativos de avanços, mostrando o quanto somos uma agência reconhecida e forte e que temos muita capacidade de tomar essas decisões de maneira adequada para sensibilizar
os congressistas, talvez para esclarecer os congressistas da importância de ter uma agência reguladora como a Anvisa.